Boa noite, eu me chamo Gabriel e você está no Papo de 15. O Papo de 15 é um bate-papo. O Papo de 15 é um bate-papo de aproximadamente 15 minutos, onde o nosso convidado traz uma palavra de fé e esperança aos nossos corações. Hoje tenho o prazer de ter ao meu lado Letícia Bueno, que é casada com Alessandro, mãe do Benício, membro da nossa igreja local, integrante do Ministério de Louvor e do Ministério Infantil, auxilia em nossas células e tem contribuído para o crescimento do reino de Deus. Boa noite, Letícia. Qual é o nosso tema de hoje? Boa noite, Gabriel. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. O nosso tema de hoje é Luz do Mundo. Nós vamos entender um pouco de o que é ser a luz do mundo e como ser luz do mundo. Lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 14 ao 16, diz assim: Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos a vejam e louvem seu Pai que está no céu. Bom, para nós sabermos o que é ser luz do mundo e como ser luz do mundo, nós precisamos primeiro saber o que é luz. Luz, segundo a Bíblia, é revelação. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 17 e 18, Paulo ele ora para que o coração do povo seja iluminado e que eles tenham a revelação da vontade do Pai para com eles. Então, luz, ela é revelação. E o próprio Jesus, ele afirma em João 8,12 que ele é a luz do mundo. Jesus, ele foi chamado de luz e ele afirma que ele é luz porque ele veio à Terra para revelar o Pai a nós. Mas o que exatamente é ser luz? Como nós podemos ser a luz, né? Ser luz é fazer exatamente o que Jesus manda. É fazer a vontade dele e não a nossa vontade, né? Em Filipenses 2,5 diz que as nossas atitudes elas devem ser as mesmas de Jesus. Então, ser luz é fazer o que ele nos ordena. É renunciar o pecado, agir de acordo com a vontade do Pai. Ser luz é fazer o que Jesus fez, é fazer o que ele nos ordena, fazer a vontade do Pai. Para ser luz nessa terra, nós precisamos ter uma vida que glorifique a Deus. Não só em palavras, mas em atitudes. Eu li uma frase que, se eu não me engano, ela é de Francisco de Assis, que diz assim: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. E isso é muito forte, pois nós precisamos entender que para nós trazermos as pessoas até Cristo, para nós trazermos as pessoas para a igreja, nós precisamos ser exemplos, pois muitas vezes falamos, pregamos, mas não vivemos aquilo que pregamos. Nós precisamos ser exemplos, exemplos constantes. É muito forte essa frase, pois nós precisamos entender que só as palavras não bastam, nós precisamos viver o que nós pregamos. Nós precisamos viver aquilo que nós falamos, aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer e não só falar para o próximo fazer. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, não importa a sua idade, não importa o meio que você viva, você tem que ser exemplo sempre. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nós devemos sempre ser exemplos. Um exemplo constante, um exemplo que fale e faça. Não só dentro da igreja ser espiritual, dentro da igreja ser certo, e na escola, no trabalho, a gente viver uma vida de qualquer jeito. Nós precisamos ser uma luz que ela acende e ela continua acesa constantemente. Nós não podemos ser como um pisca-pisca que ele acende e apaga, acende e apaga. Para uma pessoa que é da igreja, eu vou falar e vou seguir o que eu estou falando. Mas na minha escola eu tenho vergonha. Não, nós temos que ser constantes. Falar e fazer sempre o que Deus nos ordena, o que Jesus nos ordena. Como ser essa luz, né? Como nós vamos ser exemplos? Como que eu consigo isso?
Primeiramente, nós temos que renunciar nossos pecados, nos arrepender, renunciar, quebrantar nossa carne, buscar ter intimidade com Deus, orar, jejuar, ler a palavra, pois para a gente ser exemplo, a gente precisa saber o que a palavra quer que a gente faça. A gente precisa saber o que Jesus quer que eu faça. Como que eu vou fazer algo que eu não sei o que é para eu fazer? Preciso saber. Então, a gente precisa jejuar, orar mais, buscar ter intimidade com Deus, viver em intimidade com Deus sempre, o tempo inteiro. E se nós começarmos a fazer isso, com certeza nós seremos uma pessoa mais alegre, uma pessoa renovada, uma pessoa que as pessoas vão olhar para nós e elas vão ver que nós temos algo diferente. E é a luz de Jesus. Nós não temos que ser exemplos para nos engrandecer, mas sim para glorificar o nome de Jesus, para que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós. Se nós começarmos a fazer isso, com certeza nós seremos uma pessoa mais alegre, uma pessoa renovada, uma pessoa com um brilho diferente, que os outros ao nosso redor vão olhar e vão ver algo diferente em nós. E este brilho é o brilho de Jesus. Nós não podemos querer ser exemplo para nos engrandecer, mas sim para que Jesus cresça cada dia mais em nós e que as pessoas vejam isso e queiram seguir também. Elas queiram, nossa, mas o que essa pessoa vive? Onde ela frequenta que ela tem esse brilho, que ela é diferente? Elas têm que querer nos seguir. Se nós confiarmos no Senhor, nos entregarmos a Ele, dermos espaço para que Ele entre e faça a sua obra, Ele vai começar a nos usar e nós poderemos ser exemplo para outras pessoas, iluminando o caminho delas e revelando a elas o Pai, a vontade do Pai é para elas. Então nós entendemos que ser luz é trazer a revelação do Pai para esta terra, trazer a revelação da vontade dEle, é ter uma vida que glorifique a Ele e ser exemplo aqui ao ponto de que as pessoas queiram nos seguir. Eu espero que essa palavra ela tenha falado ao seu coração, assim como ela tem falado ao meu todos os dias, que você comece a colocar em prática também aquilo que você fala, aquilo que você pregue, que as pessoas elas olhem para você e elas vejam algo diferente e que esse algo seja a luz de Cristo. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos agora para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante da sua presença, primeiramente para lhe pedir perdão. Perdão por muitas vezes falarmos, mas não exercemos aquilo que falamos. Perdão por muitas vezes sermos exemplo apenas dentro da igreja, perto de pessoas que sabemos que é da igreja, mas não sermos exemplos lá fora, onde realmente as pessoas precisam da sua luz, Pai. Venha nos ajudando, Senhor, venha nos capacitando, Deus, para que nós possamos pregar o seu evangelho não só em palavras, mas sim em atitudes, que nós possamos ser exemplos para os outros de fora, que as pessoas olhem para nós e elas enxerguem a sua luz, que nós possamos ser luz ao caminho delas, para que através de nós elas queiram conhecer mais, entender mais do que nós vivemos, e que assim elas possam se achegar cada vez mais próximo a Ti, Deus. Peço que essa palavra, Deus, ela venha tocar o coração das outras, assim como tem tocado o meu coração também. E que isso venha queimar no coração delas, assim como queima no meu todos os dias. Que elas venham querer ser exemplo, não só falar, mas ser exemplo, Pai, para as outras pessoas. Que elas queiram mostrar Jesus através da vida delas em atitudes, em convivência, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que elas sintam a sua presença, Deus. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém.